Oi, começamos a gravação de mais um episódio do Média Edcast, hoje com a presença da doutora Daniele Maria Ferreira. Ela é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe e professora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Aplicada à Saúde da Criança e do Adolescente. Daniele, bem-vinda. É uma alegria imensa te receber aqui para falar um pouco do Instituto, das produções do Instituto e da tua produção científica. Obrigada. Também estou muito feliz que vocês me convidaram para vir aqui. E vamos lá. Eu quero agradecer também a tua presença. Obrigada, por você ter aceitado o nosso convite. A primeira coisa que eu queria que você falasse um pouquinho sobre pra gente é sobre a tua história. Já sei que você não é de Curitiba, então como que você chegou no Instituto de Pesquisa? Como que é a tua trajetória? O que aconteceu para hoje você ser uma pesquisadora dentro do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe? Essa história é longa. Eu não sou daqui, eu sou de Francisco Beltrão, no interior do Paraná. Na verdade, eu nem nasci lá, eu nasci no interior de Santa Catarina. E logo quando eu era criança, meus pais se mudaram para o interior do Paraná, né? E aí, quando eu estava terminando o terceirão, eu queria fazer faculdade fora, né? Meu sonho era sair de casa. E a minha mãe não deixou. Ela falou que eu tinha que escolher um curso lá mesmo onde eu estava, né? Então, lá tinha biomedicina para fazer na época. Não tinha farmácia, não tinha outro curso de saúde. Eu até tentei fazer vestibular em engenharia de alimentos em Ponta Grossa, mas minha mãe falou, olha, se você passar, você não vai, então escolhe alguma coisa aqui. Aí eu fiz biomedicina na Unipar, de Francisco Beltrão. E quando eu fiz o meu TCC, eu fiz com pesquisa já. Eu fazia iniciação científica na microbiologia e fazia TCC em mais ou menos farmacologia, mas não era exatamente farmacologia, com outro professor. E esse professor me incentivou muito a sair de lá e procurar um programa de pós-graduação para fazer mestrado e doutorado. Então, eu procurei primeiro em Florianópolis, gostei de um professor de lá, fiz a prova, não passei. Aí já foi o meu primeiro tropeço de sair de casa, né? E aí, achei uma professora aqui em Curitiba, que foi aqui na UFPR. E ela trabalhava com gastroenterologia, doenças do trato digestivo e produtos naturais. Então, eu vim, fiz a prova com ela, com um projeto com ela. Passei na prova. Fiquei bem colocada, acho que foi em segundo ou terceiro lugar. Então, eu consegui bolsa e conseguia me manter aqui com a bolsa. E vim para Curitiba. Na verdade, antes de eu vir, tinha uma amiga minha que também fez prova na microbiologia. Eu fiz na farmacologia, ela fez na micro e ela passou também. E a gente era colega de faculdade. Mas a gente não era amiga, assim, exatamente. Era só colega mesmo. Aí, a gente combinou que se as duas passassem, a gente ia morar aqui e ia morar junto. Aí, deu certo, né? E eu vim. Só que eu vim no interior do Paraná, né? Então, eu não sabia nem pegar ônibus. Não sabia a escada rolante. Como que faz, né? Qual pé que vai na frente? Eu não sabia. Não tem shopping em Beltrão, né? Tem um mercado. Na época, tinha 2 mercados, um bar, né? Umas 2, 3 igrejas. É isso. É uma cidade de 80 mil habitantes. Então, é uma cidade pequena. Eu vim pra cá, as primeiras vezes pegava o ônibus errado, não sabia pra onde estava indo. É uma pessoa do interior na cidade grande, né? Aí eu fiz o mestrado. Logo no começo do mestrado, vim do interior, vim pra Curitiba. Logo no começo do mestrado, fui para Nova York apresentar um trabalho de mestrado já. Eu escrevi um trabalho meu com a minha orientadora, claro, né? E aí a gente apresentou nesse congresso em Nova York. Então, foi uma primeira experiência fora do Brasil já. E aí, defendi o mestrado, quando eu vi foi em 2011. Defendi o mestrado 2 anos depois e já entrei direto no doutorado. Aí começou a loucura, né? Porque eu defendi o mestrado num dia, no outro dia defendi o projeto de doutorado, já foi, né? Nós sabemos como funciona. Foi tudo no tropeço, mas tudo deu certo, né? Aí, logo depois, tinha um ano mais ou menos que eu estava no doutorado, eu recebi uma proposta para fazer doutorado sanduíche fora do Brasil. Então, era uma bolsa do governo holandês com o governo brasileiro, chama CAPES no FIC-NESO. E eu recebi a proposta e eu tinha que decidir até o outro dia. Então, eu fui pro estacionamento, sentei e pensei, o que eu vou fazer na minha vida? Eu tinha acabado de entrar no doutorado, eu tinha que responder até o outro dia, liguei para os meus pais. Eles super apoiaram, meu pai sempre super me apoia nesse tipo de coisa e evoluir, né? E aí, eu falei que eu ia. Então, fez mais ou menos um ano de doutorado, eu fui fazer o doutorado sanduíche. Fiquei 1 ano em Amsterdã, trabalhando.
E lá foi uma coisa totalmente diferente daqui. Aqui, não sei se vocês conhecem a pós-graduação de farmaco aqui na UFPR. Sim. Então, ali a gente faz pesquisa de bancada no programa de pós-graduação. E a gente tem pouco contato ou quase nenhum contato com a clínica, né? E lá não, lá era um instituto de pesquisa muito semelhante com o que a gente faz aqui no Pequeno Príncipe. É um instituto de pesquisa alocado dentro de um hospital, junto com uma universidade. Então, ali eu comecei a entender como que essa ligação de pesquisa, universidade e clínica funciona. Eu trabalhei com um orientador lá muito legal também, o Renê, super me apoiou em tudo que eu fazia, me recebeu muito bem, porque eu estava em um lugar que eu não conhecia ninguém, eu não falava a língua de lá, né? Eles até falam inglês, mas no grupo de amigo deles, eles estão sempre falando holandês. Aí você tem que entrar no grupo e começar a falar inglês para conseguir conversar com as pessoas. E fiquei 1 ano lá, em Amsterdã. E lá eu aprendi a trabalhar com coisas que eu não trabalhava aqui, né? Do mestrado para o doutorado, eu continuei trabalhando sempre com a mesma coisa, sempre na área de gastro. Aí eu voltei para Curitiba depois de 1 ano. Defendi o doutorado. Logo antes de eu defender o doutorado, eu participei de um processo seletivo para fazer pós-doutorado. Consegui também. Também, de novo, sempre uma coisa em cima da outra, né? Sim. Defender o projeto hoje, Já amanhã eu vai pra- defendi a tese. Aí eu fiquei mais ou menos uns 6 a 8 meses com bolsa de pós-doutorado e abriu vaga de professor substituto na Federal, na farmacologia também. Aí eu fiz o concurso, nesse eu passei em primeiro lugar. E fiquei 1 ano de professora substituta na Federal, no Departamento de Farmacologia. E nesse 1 ano, eu conheci o Bonald, que é o Dr. Bonald do Instituto Pelé. E ele me fez uma proposta de emprego. A gente fez um seletivo interno. Eu conheci ele, conheci a Rosiane e aí comecei a trabalhar no Instituto. Eu trabalhava 20 horas no Instituto e 40 horas lá na Federal. E aí, quando finalizou o meu contrato da Federal, eu passei a trabalhar com dedicação exclusiva só no Instituto. Então, na verdade, é no programa de pós-graduação em Biotech, que é vinculado ao Instituto, que é vinculado ao hospital. Bom, Dani, parabéns pela tua trajetória. Então, tu é mestre e doutora em farmacologia pela Universidade Federal do Paraná. Isso. E fez 2 estágios pós-doutorais de farmaco e bioquímica também na Universidade Federal. Isso. Parabéns, muito orgulho da tua caminhada. Obrigada. E depois que você entrou no instituto, quando você entrou no instituto, que linha de pesquisa que você veio? E quais são as linhas que tem lá no instituto? Você já foi direto, porque quando você conheceu o Bono, a Rosiane fez essa seleção interna e começou a trabalhar, você já começou a trabalhar mais ou menos nas linhas que você já vinha do teu mestrado, do teu doutorado? Isso. Desde o mestrado eu trabalho com gastro, então são doenças do trato digestivo. E aí, quando eu entrei no instituto, eu dei continuidade a essas linhas de pesquisa. A gente tem, na verdade, as linhas de pesquisa são da pós-graduação com vínculo no instituto. São 4 ou 5 linhas de pesquisa e eu estou dentro da linha de pesquisa de terapia celular e farmacológica. Então, ali eu consegui encaixar os projetos que eu já vinha desenvolvendo no doutorado e no pós-doutorado. Então, eu trabalho com... lá no mestrado, eu trabalhava com úlcera de estômago. A gente trabalha, né? Isso eu não falei. A gente trabalha com pesquisa básica. Sim. Então, a gente desenvolve projetos... O meu grupo de pesquisa desenvolve projetos para tentar descobrir novas maneiras de tratar as doenças do trato digestivo. Então, eu trabalhava primeiro com úlcera de estômago. No doutorado, eu mudei para doenças inflamatórias do intestino e continuei com isso porque eu, particularmente, gosto muito mais de trabalhar nessa linha de pesquisa. Então, na ciência básica, nos projetos de ciência básica, a gente mimetiza, através de modelos experimentais, uma doença. Então, a gente trabalha com colite ulcerativa, principalmente, que é uma doença inflamatória intestinal. E a gente trabalha também com mucosite oral e mucosite intestinal, que são efeitos adversos do tratamento oncológico. A gente consegue mimetizar isso no laboratório, consegue mimetizar através de alguns experimentos, com métodos alternativos, por exemplo. E aí a gente tenta buscar alternativas para tratar esse tipo de ou efeito adverso ou doença. Que legal. Você sabe que, assim, contando agora um pedaço do que aconteceu comigo no ano passado, a gente tem um evento dentro da Faculdade Pequeno Príncipe, que é o evento de ensino, pesquisa e extensão, né? O encontro
ensino, pesquisa e extensão, onde os estudantes, iniciação científica, que está fazendo graduação, o pessoal até do PEX também apresenta algumas Mestrando, doutorandos, residentes. Apresentam seus trabalhos que estão desenvolvendo, né, na faculdade. E eu sou professora do primeiro período. E aí, eu tive 3 estudantes que vieram me procurar, porque sempre muitos me procuram para fazer trabalho. E aí, eu tenho um caderninho que eu vou anotando vários temas que eu vou, assim, assisto uma palestra, vejo alguma coisa, eu vou anotando temas que são legais, assim. Ah, que legal falar de tal coisa, que legal. Então, esporotricose, falo várias coisas, assim, né? E aí, tinha lá microbiota intestinal de tema no meu caderninho. Porque eu sempre falei, isso é um tema legal pra gente poder falar de várias coisas. E aí, 3 estudantes me procuraram. Professora, a gente gostaria de fazer do primeiro período. Tinha acabado de passar do curso de medicina. A gente gostaria de fazer um trabalho pro ENEP. Deu, que legal, vamos fazer então um trabalho. Daí, mas vocês gostam de quê? Porque eu sempre pergunto, do que vocês gostam? Pra gente saber sobre o que a gente pode começar a falar, né? Porque tem que gostar do que fala, porque senão não vai ler o primeiro artigo e já não vai mais querer. Né? E eu sempre falo, o resumo pro ENEP é um passo pra gente escrever um artigo, nem que seja uma revisão, alguma coisa pra gente publicar. Daí eles ficaram, eu tenho uma lista de temas. Vai se interessam por algum. Daí eles foram olhando, assim, a lista dos temas, que são bem variados. Daí, a gente acha que gosta desse aqui da microbiota. Deu, então, calma. A gente tem que pensar em alguma coisa da microbiota para falar. E aí, a gente chegou, depois de vários encontros e reuniões, a gente chegou a falar de microbiota e doença de Parkinson. Então, era a alteração da microbiota intestinal e o desenvolvimento da doença de Parkinson. E o mais legal é que a gente ganhou o prêmio Destaque Científico do ENEP, que é o prêmio da professora doutora, né, Ivete Palmira Sanzon Zagonel, que como melhor trabalho científico do evento, né, do ano passado. E aí foi muito legal, porque foi exatamente isso, sobre microbiota. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a primeira coisa que sempre está em voga agora, e acho que é a palavra que está chave, né? Assim, o intestino é o segundo cérebro. Sim. E se ele é o segundo cérebro, todo mundo fala, porque a gente tem alterações de disbiose. O que é isso? E por que a gente agora está tratando todas as doenças, né? Assim, nem todas, mas a gente sempre relaciona muito de algumas doenças neurodegenerativas com problemas intestinais. Do Parkinson, especificamente, tem estudos há algum tempo já, mostrando que não só ocorre alteração na microbiota intestinal, mas também de motilidade intestinal anos antes de aparecer qualquer tipo de sintoma relacionado ao Parkinson. E, como você mesmo falou, várias outras doenças agora estão sendo associadas com alteração da microbiota intestinal. Então, parabéns pelo prêmio de vocês, porque estudar microbiota é extremamente complexo. A gente ainda não sabe exatamente tudo o que acontece de alteração na microbiota. A gente ainda não tem ideia 100% de como que acontecem as alterações para diferentes populações de bactérias, das que são benéficas e são maléficas. Mas tem algumas doenças, principalmente as intestinais, que é possível fazer algum tipo de tratamento atacando a microbiota, né? Tentando fazer modulação de microbiota. Hoje a gente já sabe que doença inflamatória intestinal tem alteração de microbiota. Até mesmo quando o paciente recebe tratamento oncológico, muda a microbiota e isso agrava o sintoma que o paciente tem. Então, são N doenças que têm alteração de microbiota, mas é bem difícil de tratar. Até porque essa mudança de microbiota, ela pode ocorrer agora, ou ela pode vir de um tempo muito atrás, ou ainda ela pode permanecer por um tempo. Então, é difícil fazer o manejo da microbiota. Tem alguns países que já liberaram, né, cápsula, comprimido de microbiota com microbiota de pacientes saudáveis. Tem hospitais fora do Brasil que recebem amostra de pacientes saudáveis, fazem testes e dizem que aquele paciente é saudável para fazer doação de microbiota para construir essas cápsulas e tratar outros pacientes, como se fosse um transplante de microbiota. Mas é extremamente difícil falar sobre isso. A gente ainda não sabe exatamente como que as coisas funcionam. Mas tem alteração de microbiota e não só intestinal. Alteração de microbiota bucal também acontece. E hoje a gente consegue fazer testes no laboratório com muito mais precisão para conseguir pegar essas alterações e dizer se essa alteração está associada ou não com esse determinado tipo de doença que a gente está estudando. E é legal você falar isso, porque foi difícil de fazer esse trabalho. No sentido, assim, que tem muita publicação,
mas não tem certeza de muita coisa, né? Então, eles, assim, as conclusões, né, dos meninos, que eram 3 meninos, que é o Gustavo Pontes, o José Vitor e o Matheus, os 3, né, quando eles iam trazendo as discussões e trazendo os artigos, eles falavam, professora, mas é difícil a gente concluir as coisas. Então, a gente colocou uma conclusão, mas a gente não tem certeza. Porque tem muita coisa, mas ainda não tem muita certeza. Mas uma coisa que a gente viu bastante nos artigos que foi bem legal é que, realmente, o Parkinson pode aparecer 20 anos depois de você já ter tido um problema intestinal. Né? Então, eles colocam como até fator de risco, né? Uma disbiose pode ser um fator de risco para a doença de Parkinson. Só que isso é um pouco assustador também, quando a gente pensa, né? Assim, meu Deus, qualquer problema intestinal, não é essa a questão. A gente precisa também pensar e ter o bom senso de que não é qualquer alteração que vai levar a um problema neurológico. Mas uma das coisas que você falou, que eu queria saber, é, por exemplo, cápsula de microbiota. Eu sou professora de microbiologia. E eu fico me questionando demais, porque a gente tem uma microbiota que ela é permanente, a gente tem aquela transitória. Todo mundo tem a mesma microbiota intestinal? Não. Isso depende, está muito associado com como você se alimenta, com onde você convive, com quem você convive. O ambiente muda a nossa microbiota de pele, microbiota bucal, microbiota intestinal. As pessoas com quem você convive são capazes de influenciar a mudança na tua microbiota de pele, por exemplo. Então, tudo isso depende. Como você mesmo falou, a alteração de microbiota, ela pode ser transitória porque você mudou a sua alimentação. Sim. Então, não é porque você tem uma alteração intestinal agora ou de microbiota que você necessariamente vai desenvolver ou vai aparecer alguma doença no futuro. Eu acho que uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar para quem não sabe o que é microbiota, né? São as bactérias que estão presentes no nosso meio interno, então, no nosso corpo, a nossa microbiota. E um exemplo que tu falou, na verdade, da microbiota ser, né? De cada um, né? De cada indivíduo, porque os hábitos vão influenciar. Eu acho que um exemplo muito clássico são os lactobacilos, né? Porque o lactobacillus é vendido como um sucesso. E ele não é esse sucesso. Sim. Na verdade, até quando eu vejo... Eu tenho alguns estudantes, acho que a Bia também já deve ter, que eles tomam um litro de lactobacillus. Eu disse, gente, vocês tomam... Primeiro que não... Né? Esses lactobacilos aí, né? Não sei se é isso tudo, não sei se a quantidade está coerente. E fora a quantidade de açúcar que estão ingerindo, né? É verdade, tem muito E açúcar. muitos aí fazem desarranjo intestinal. Sim. Porque aí altera a microbiota normal, né? E acaba tendo diarreia. Então, é uma coisa muito doida, né? Eles falam, nossa, não sabia que não podia tomar tanto. Né? Mas é que você tem que ter um bom senso, né? Não pode tomar tanto. Porque é bem isso. Você tem que ter uma microbiota controlada. Que daí é isso que eu sempre me pergunto, né? Porque sempre vem estudante querendo perguntar, professora, mas e como que a gente melhora a nossa microbiota? Como que a gente... Então se eu tiver uma cápsula e eu só consumo essa cápsula, daí vai estar tudo certo? Não, porque depende, na verdade, né? Depende do que você tem, depende do que você precisa, depende do que tem na cápsula, depende do que você vai continuar se alimentando. Então, é muito mais do que só pensar nas bactérias que a gente tem em contato diário, né? Eu acho que isso vale para todos os outros tipos de... Eu não sei se a cápsula eu posso chamar de medicamento já, né? Mas vale para qualquer outro tipo de substância que a gente tome para alterar alguma função fisiológica que não tá normal, né? Não é aquilo ali que vai fazer milagre. Você precisa, principalmente em relação ao intestino, ajustar a tua alimentação. Sim. E não vai adiantar você tomar a cápsula de microbiota e manter uma alimentação toda errada. Isso não vai fazer milagre, né? É o que eu tava... Ontem eu participei de uma banca e até a gente estava comentando sobre isso, que era de doença hepática gordurosa não alcoólica. Porque em 2017, 2016 mais ou menos, a gente fez um trabalho com estudantes de iniciação científica com transplante de fezes. Então, a gente fez toda uma revisão sobre a microbiota e a relação dela com diversas doenças crônicas, né? Porque ela está relacionada com as doenças crônicas. Então, com Alzheimer, o Parkinson, a gente não achou muita coisa. Agora que tu falou da motilidade, nossa, né? E motilidade tem há muito tempo. Mas eu acho que tu já comentou isso pra mim alguma vez, porque meio que me veio um déjà vu. E disse, nossa, mas eu já ouvi isso. E eu acho que foi tu que comentou. E doença renal crônica, a própria cirrose, que era a linha que eu trabalhava no passado, né? Então, doença coronariana, tá envolvido em absolutamente diabetes,
né? E também se sabe o terceiro câncer mais incidente do mundo é o câncer de colo e de reto, né? Isso em 2019 para 2020, mais ou menos. Então, assim, a microbiota, os componentes da microbiota são fatores preditivos, teoricamente, para qualquer tipo de doença crônica, né? Sempre vai estar associado. E aí, a gente fez estudo com transplante de fezes. Eu me lembro quando as meninas chegaram com a ideia, não vou mentir. Eu acostumada a fazer a minha hipertensão portal, né? A minha ligadura da veia porta famosa. Elas eram falar, professora, fazer transplante de fezes, onde é que vocês tiraram isso, ignorante? Já faziam há muito tempo transplante de fase na clínica, né? Tanto que tem estudos que teve uma menina que recebeu o transplante da mãe. E a mãe era obesa. E ela recebeu a microbiota da mãe. E ela não era, ela ficou. Ficou obesa. Com o tempo, ela ficou bem por causa... Aí, o que esses estudos, esse especificamente, comentava, né? Discutia que era a microbiota que estava envolvida nisso, né? Porque existe todo um mecanismo, né? Translocação, o tipo de alimento ingere. Acho que proteína de origem vegetal é a mais indicada, né? Para ter, teoricamente, uma microbiota mais saudável. Então, eu tô muito... A alimentação tem que ser bem revisadinha, né? Porque é isso que se dizia antigamente. Agora, eu não sei como é que estão as últimas pesquisas sobre isso. Microbiota é bem complexo, mas uma coisa bem legal que a gente trabalha, que dá para linkar com a microbiota, são os metabólitos que são produzidos pelas bactérias do intestino. Como eu falei anteriormente, a gente trabalha com doença inflamatória intestinal e com efeito adverso da quimioterapia, né? Então, a gente tenta buscar alternativas de tratamento. Apesar de a gente já ter vários tipos de tratamento para esses dois problemas, a gente ainda tenta buscar outros tipos de tratamento, porque tem muito paciente que não responde à terapia disponível. E alguns tratamentos são caríssimos, né? Para a colite ulcerativa, por exemplo, injeções de anti-TNF-alfa chegam a 15, 20 mil reais. Hoje a gente tem... O SUS disponibiliza, né? Por exemplo, anti-TNF-alfa, mas tem países que não têm essa disponibilidade. E uma das alternativas que a gente estuda é o uso de componentes prebióticos, não probióticos como os lactobacilos. Esses componentes são carboidratos complexos que a gente consegue extrair de planta, fruta, enfim, de qualquer tipo de planta. E quando eles são ingeridos, são conhecidos como fibra, né? Para deixar mais fácil. As fibras que a gente come todo dia. Quando a gente ingere as fibras, essas fibras são fermentadas no intestino. E as bactérias fazem, através dessa fermentação, produção de metabólitos que aí sim são benéficos para o nosso intestino também. Então, a gente trabalha com isso também. A gente consegue fazer extração de carboidrato de fruta, por exemplo. A gente faz tratamento com essas fibras e a gente acredita, né? A gente, através de alguns experimentos, a gente consegue, não só acredita, mas a gente consegue comprovar que tem aumento de produção de alguns metabólitos que comprovadamente têm efeito benéfico para redução de inflamação, por exemplo. Não está envolvido o butirato nisso aí, por exemplo? É o butirato? Butirato, tem mais... propionato. Isso aí. Que são as proteínas de origem vegetal, que são as fibras. Isso. Né? Isso aí, exatamente esses trabalhos que eu tinha lido há muito tempo. Esses componentes são chamados de ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos pelas bactérias do intestino grosso. E aí, eles melhoram a translocação bacteriana, não é isso? Eles melhoram várias coisas, né? Porque aí, os ácidos graxos de cadeia curta, cada um especificamente, vai se ligar a um receptor específico lá no intestino. O receptor é uma proteína, né? Esse produto, o butirato, por exemplo, vai se ligar a essa proteína e vai ativar ou bloquear essa proteína, de uma maneira bem geral, antes de falar, né? E essa proteína, para esse tipo de produto, são os receptores acoplados à proteína G. Então, quando você ativa um receptor acoplado à proteína G, tem uma cascata de resposta depois do receptor, e essa cascata de resposta vai ajudar a reduzir o processo inflamatório do intestino. E, Dani, então, assim, essas alterações da microbiota, na verdade, isso aí, quando eu falo de doença gordurosa, doença hepática gordurosa não alcoólica, eu sei que eu tenho que falar de alimentação e de exercício físico. Sim. Ponto.
Quando a gente fala de microbiota, a gente tem que falar de hábitos alimentares, especificamente. Porque hábitos de vida, de maneira geral, como sedentarismo e tal, claro que a gente tem que falar de tabagismo, de etilismo, são vários fatores que vão… Não adianta tu comer, ter uma dieta rica em proteína de origem, comer fibra, e tu fazer um consumo exacerbado de álcool e, né… E ser fumante, por exemplo, tabagista, né? Acho que isso aí são fatores que… né? Vamos tirar isso da lista, né? Porque isso a gente sabe que é preditivo. Agora, quando eu falo de microbiota, eu falo de hábitos alimentares. Principalmente hábitos alimentares ou consumo de medicamentos, que também alteram o microbiota. Mas isso é curioso, eu nunca vi nenhum trabalho, talvez tenha, né? Tipo, abri o PubMed depois para dar uma procurada de exercício físico relacionado com microbiota. Isso nunca busquei. Nunca vi também. Nunca busquei. Eu também acho que nunca vi. Mas outros Parece fatores… que não é uma relação direta. Mas pode Mas ser poderia que ser tenha, importante, né? Porque quando o indivíduo muda hábito alimentar, ele automaticamente é induzido a mudar também estilo de vida em relação ao exercício físico, né? Física. Então, talvez tenha alguma coisa. Nunca busquei isso. Curioso. Depois a gente busca. É curioso mesmo. Pra saber. Até tem uma pergunta que eu estava agora na minha cabeça enquanto falava. E os estudos em crianças? Isso aí, tu tem alguma coisa atual, assim, sobre alteração de micro… Porque as crianças, né, comem tanta bobagem. A gente não consegue, nos modelos que a gente mimetiza, separar o que é do infantil, adolescência e adulto. Mas ocorre em criança também. A alteração de microbiota, doença inflamatória intestinal, tem uma categoria específica para tratar doença inflamatória intestinal. E efeito adverso de químio também, que a gente trabalha, acontece em criança também, né? Então, alteração tem, mas a gente não consegue, no laboratório, mimetizar especificamente o organismo infantil ou o organismo do adulto. E agora sim, a pergunta que eu ia fazer antes de ter lembrado dos pacientes pediátricos. E em relação às tuas parcerias, porque tu deve trabalhar com parcerias também, né? Porque é um tema, eu acho assim, olha, tanta gente, inclusive na mídia, né? Estão aparecendo aí com câncer de intestino. Isso tudo são hábitos, né? Claro que tem a genética, a gente não pode negar nunca, né? Mas também são hábitos. A nossa vida é muito corrida. Às vezes a gente não consegue… né? Dar conta de tudo, de trabalhar, de cuidar de casa, de família. E ainda conseguir ter uma alimentação teoricamente saudável, né? E fazer exercício, né? Exatamente, exatamente. De parceria, a gente tem muitas. Porque, para mim, nada se faz sozinho. Principalmente na pesquisa, a gente não consegue fazer nada sozinho. E a gente não consegue abraçar tudo o que a gente precisa fazer para responder as nossas perguntas sozinhos ali no Instituto. Então, não só eu, né? Todos os outros pesquisadores, todo mundo tem um monte de parceria. Eu trabalho com professores da Universidade Federal do Paraná. E isso é parceria que vem desde que eu fazia mestrado, doutorado. Então, eles caminharam junto comigo, trouxe junto. Eu trabalho lá com pelo menos 2, 3 professores da Federal daqui, do Paraná. Eu tenho parceria… tem um professor que faz as nossas análises histológicas, que a gente consegue analisar através de histologia muita coisa, principalmente dano tecidual, produção de muco, intestino, né? Tem a camada de muco protetor, uma das primeiras coisas que a gente olha para ver se está saudável ou não. Esse professor é de Rondônia, ele estava na Bahia, agora ele está em Rondônia. Eu tenho colaboração no Maranhão, tenho colaboração com os próprios pesquisadores do Instituto. Então, tem que ir tentando fazer colaboração para responder tudo o que a gente quer, senão a gente não dá conta de responder tudo. E no início você falou que você, quando foi para Amsterdã, você trabalhava em conjunto, hospital e universidade. Aqui o Instituto faz parte do hospital, mas você não faz ensaio clínico. Não, ensaio clínico não, mas a gente trabalha… Eu, particularmente, não faço ainda ensaio clínico. Mas ainda, porque a gente tem projetos em desenvolvimento para sempre fazer a ponte com o hospital. Todos os projetos que a gente senta e pensa para desenhar o projeto, a gente pensa em fazer essa translação para o hospital. E aí, a gente consegue ir separando os projetos. Esse aqui está na etapa de bancada, mas, de alguma maneira, ele vai caminhar para trazer algum benefício para o hospital e para qualquer outro hospital pediátrico também. Eu ainda não faço ensaio clínico, mas tudo que a gente faz, a gente pensa
nessa ponte de translação. É porque eu fiquei pensando nos prebióticos, Uhum. que poderiam ser utilizados com os pacientes do hospital, né? Uhum, sim. Pensando que muitos têm doenças inflamatórias. Sim. Né? Aham. É um dos projetos que a gente está desenvolvendo agora. Esse especificamente eu não posso falar muita coisa, porque ele está sob sigilo. Mas a gente está desenvolvendo um projeto para tentar melhorar a qualidade de vida das crianças que passam pelo tratamento oncológico, né? Um dos problemas que a gente estuda é a mucosite oral. Então, qualquer paciente que passa por tratamento oncológico, infelizmente, desenvolve mucosite oral e mucosite intestinal. E tem disponibilidade de tratamento para tentar reduzir esse efeito adverso, mas muitos pacientes não respondem, muitos pacientes não conseguem usar o tratamento, né? Que muitas vezes eles chegam ao ponto de não conseguir falar, não conseguir abrir a boca, então não conseguem fazer ingestão do medicamento. E a gente tem um projeto nesse sentido, de tentar reduzir o efeito adverso e melhorar esse período que eles passam no hospital fazendo o tratamento oncológico. Nossa. Que legal, né? E Dani, assim, como é que é o teu grupo de pesquisa, os componentes? Já tem doutorando? Eu tenho hoje 4 alunos de iniciação científica, 2 acabaram de entrar e 2 estão defendendo o TCC esse ano. Então, tá saindo 2, entra 2. Tenho 2 alunas de mestrado, uma trabalha com colite ulcerativa e uma com mucosite bucal, com alguns modelos experimentais diferentes. Eu tenho 1, 2, 3 alunas de doutorado e... as minhas especificamente são essas. Mas eu trabalho com outra pesquisadora, que é a professora Elizabeth, e a gente está no mesmo grupo. Eu e ela temos um grupo de pesquisa. Então, as alunas dela também são mais ou menos minhas alunas. E aí, a gente orienta todo mundo, né? Ajuda todo mundo também. Então, são 3 alunos de doutorado, 2 de mestrado e 4 de iniciação científica. Aí, tem mais um aluno de doutorado que eu sou co-orientadora. Não sou orientadora principal. E eu sei que lá no Instituto, né, para o programa de biotecnologia, tem a abertura de edital. Tem. É semestral ou anual? De mestrado, a gente tem 4 processos seletivos por ano. Dependendo da demanda e da disponibilidade de bolsa. Da demanda dos professores, porque nem sempre a gente tem professor que precisa abrir vaga, então não tem necessidade de ter processo seletivo sempre. Os 4 no ano, né? A estratégia são 4 no ano, mas pode ser que seja menos. Então, depende da demanda do professor e também da disponibilidade de bolsa. A gente tem alguns discentes que conseguem fazer mestrado e doutorado sem bolsa. As bolsas são da CAPES e a gente tem bolsa institucional também. Mas tem alguns outros alunos que dependem totalmente da bolsa para conseguir desenvolver o mestrado e o doutorado. Então, é bem importante para esses que têm a bolsa, né? E aí tem esse processo seletivo, eu sei porque às vezes eu escrevo algumas cartinhas. As cartas de recomendação. Passam pela gente. E aí eu sei que tem esses processos seletivos, então depende da demanda de cada orientador e são 4 entradas no ano. São 4 entradas no ano e depende porque, assim, por exemplo, agora eu tenho 3 alunas de doutorado e 2 vão defender. Então, eu já tenho que pensar que eu vou ficar só com uma aluna. Precisa continuar o trabalho. Que alguém precisa continuar e eu não dou conta sozinha, né? Ao mesmo tempo que eu não posso ter muitos alunos porque eu preciso orientar todos eles. Então, para sair do mestrado, precisa de um projeto completo e um artigo publicado. Para sair do doutorado, precisa de um projeto muito maior, completo, 2 artigos publicados. Então, eu não posso pegar muitos alunos, porque senão não dou conta de terminar, né? Então, se chega um candidato, ele tem que primeiro conversar com vocês ou não precisa? Sim. Escolher a linha, conversar com vocês lá e depois participar do processo seletivo. Isso. No site da FPP, tem lá o programa de pós-graduação, o PEX, né? Que é a educação, e a biotech. Então, você clica lá na abinha e nessa aba que o site direciona, tem todas as linhas de pesquisa. E tem todos os orientadores com um mini resumo em português e em inglês. Não lembro se tem em espanhol, acho que é português e inglês. Mas ali tem um link para direcionar para o currículo Lattes. Então, o candidato pode primeiro entrar ali, ver quem que ele gosta, olha o Lattes, sempre falo, né? Melhor olhar antes, ver com o que trabalha, ver publicação. Porque lá a gente coloca os projetos que estão em andamento, que está sendo publicado.
E aí, depois, manda um e-mail, a gente conversa e espera o processo seletivo abrir para o candidato tentar entrar no programa de pós-graduação. Eu vou fazer uma pergunta para orientadora Daniele agora, orientadora. Para ti, o que é uma qualidade fundamental para um orientando? Para fazer um mestrado, doutora? Porque não é brincadeira. Pesquisa de bancada, não. É dedicação total, né? Sim. Porque todas nós aqui somos. E a gente sabe o perrengue que é às vezes, né? Para mim, é o que você já falou. Dedicação. Vim com vontade de trabalhar, porque existem N linhas de pesquisa. E a linha de pesquisa que a gente trabalha, eu acho que... Não sei se vocês trabalharam com isso também. É pesquisa de bancada. Uhum. Então, precisa de muita dedicação. Eu não posso mentir para o candidato e dizer para ele que todos os finais de semana dele vão ser livres ao longo dos 2 anos. Ele vai poder curtir o feriado. Se cair durante a semana, bem no dia do cultivo celular, não tem ele como. vai ter que ir lá trocar o meio. Não tem como, tem que ir lá, senão a célula, né? Vai morrer. Vai morrer, e aí morreu a célula, é descarte de material, né? Descarte de tempo. Então, a dedicação é fundamental, porque vários finais de semana o aluno o discente vai precisar trabalhar. E muitas vezes também fora de horário, né? É uma profissão que não tem exatamente um horário para você trabalhar. Sim. Não tem entrar às 8 e sair às 5, né? E aí você já tem que entrar sabendo. Então, quando o candidato vem falar comigo, eu já deixo bem aberto tudo isso. Porque se ele achar que é ruim, ele já não vem. Não vai, isso, né? Mas eu acho que tem que ficar claro mesmo. Sim. Porque senão vai depois dizer que não sabia. Uhum. E, na verdade, não é uma escolha, assim... Eu sempre dizia, né? Eu trabalhava com cultivo celular e com animal. Uhum. Então, tem que trocar, independente se é feriado, fim de semana, né? Porque você não pode simplesmente abandonar as coisas. E eu trabalhava com linhagem primária de célula. Nossa. Então, se morria, era 3, 4 meses de trabalho perdido. Então, não tinha possibilidade de não ir lá para fazer né, para trocar o meio. Não importa se é feriado, se vai viajar, se não vai. Se você vai viajar, arranja alguém para te ajudar. Mas você não pode abandonar o teu experimento, né? E que daí isso é difícil, não é todo mundo que tem essa dedicação, isso. Né? E aí tem que saber. Super cedo, às vezes, né? Sim, porque daí eu comecei a dar aula. No final na metade do meu doutorado, eu comecei a dar aula à noite. Eu precisava sair 6 horas. Só que para eu sair 6 horas, eu tinha que chegar às 5 da manhã. Para poder dar conta de todos os experimentos. Então, eu chegava às 5 da manhã, saía às 6 horas. E, às vezes, não terminava o experimento e deixava alguém para me ajudar para terminar, para fazer alguma coisa no final. Então, é isso. É responsabilidade, dedicação. Dedicação, E espírito de colaboração também. Porque a gente está em vários alunos no grupo. E todas elas, a gente sempre fala, acho que tem 2 ou 3 meninos, então por isso que eu falo elas. Mas todos eles, a gente sempre fala que vocês precisam se ajudar. Porque pode ser que você tá dando conta agora, 2, 3 meses de experimento, mas se você ficar doente, né, quem é que vai vir te ajudar? E pode acontecer com qualquer um, né? Então, é dedicação e espírito de colaboração com os colegas. Sim, com certeza. Pode falar. Eu tenho mais uma perguntinha. Dani, então eu sou apaixonada pela gastro. Quando tu fala gastro, assim, parece que meu olho brilha. Brilha, porque eu sempre fui dessa área desde a minha iniciação científica. Então, assim, eu queria saber, tu como... Claro que a gente já sabe, mas os nossos... Quem vai assistir o nosso público, eu não tô acostumada com essa linguagem assim, gente. O nosso público, ele... Pra gente direcionar isso, né? O que a gente... Qual é destacar a importância dos nossos hábitos de vida para a melhora da nossa qualidade de vida. Porque eu não falo só de alimentação, né? Eu falo de... tudo, né? Então, queria tu como cientista que trabalha nessa área há muitos anos, porque tu tá vendo isso, né? Até em crianças já, né? Então, assim, como isso é importante, esse cuidado, né? Com os nossos hábitos de vida para promover o nosso envelhecimento. Porque a tendência é a gente envelhecer cada vez mais tarde, né? A nossa expectativa de vida é cada vez maior, né? Por causa que a medicina tá aí, a 1000, né? Então, a tendência é que a gente se torne uma população envelhecida. Então, as doenças crônicas é que vão assumir aí, né? Já estão. Esse já é o quadro epidemiológico, né? E a microbiota, acho que é um papel fundamental nisso tudo.
Tem N estudos na literatura, muitos, mostrando que as doenças inflamatórias do intestino, e isso envolve alteração de microbiota, ocorrem principalmente em países desenvolvidos. E o país desenvolvido está associado com má alimentação, falta de tempo. Outra coisa que a gente não citou, e é assunto para outro podcast, né? A gente falar do quanto estresse, ansiedade e depressão também estão associadas com o desenvolvimento de doenças inflamatórias do intestino. Então, tem vários estudos mostrando isso, né? Então, como cientista, eu acho que hábito de vida, alimentação, exercício físico, acho que é a chave para a gente conseguir viver mais e conseguir viver melhor, né? Chegar lá onde você falou, a população idosa, chegar idoso com saúde. Com qualidade, Com qualidade, e dá uma acalmada, né? Menos estresse. Não tem controle, né? Estresse às vezes não tem controle, mas tentar dissociar uma parte do teu dia desse estresse, desse acúmulo de estresse. Então, acho que a gente já está meio assim, caminhando para o fim, né? Passa muito rápido. Passa. Eu tinha um monte de outras coisas. Antes até de ir para o fim, eu lembrei de uma coisa. Você falou que você faz bastante experimento de bancada e você mimetiza modelos no laboratório. Isso é tudo com cultivo celular? A gente trabalha com cultivo celular, então a gente tem linhagens de célula. A principal que a gente trabalha é uma célula que se chama CACO2, é uma célula de adenocarcinoma coloretal. Mas essa célula passa por um processo de imortalização. Então, ela não tem mais a característica de célula cancerígena. E essa célula, quando em cultivo, entre 19, 20 e 21 dias, ela se diferencia em enterócito absortivo, que é a principal célula do intestino, né? Que está presente ao longo do intestino. E com essa célula, a gente consegue mimetizar o processo inflamatório que acontece em doença inflamatória do intestino. Então, a gente consegue induzir inflamação com um componente... um quimioterápico, por exemplo, ou uma citocina isolada, interleucina beta, LPS, a gente consegue induzir inflamação. A gente trabalha com essa, que é de intestino, e a gente tem outra célula, que é uma célula de gengiva, que a gente usa para mimetizar a mucosite bucal. Então, a gente trabalha com o cultivo celular e a gente tem um método alternativo de estudo também. Esse eu acho que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, talvez a Camila. A gente trabalha com Tenebrio molitor. Você já ouviu falar? Já. Eu já vou te dizer que eu ouvi falar porque a gente alimentava... Eu trabalhei num museu onde a gente alimentava algumas aranhas com tenebrio. Com tenebrio, É só por isso que eu já ouvi falar. Mas não ela como... sabe, hoje eu fiz uma pergunta muito terrível pra ela, que ela respondeu, óbvio que eu não sabia o que era. Era sobre botânica, tá? E aí eu respondi, ela só assim, ó. E respondeu, né? E daí eu disse, eu tô te perguntando isso porque tu trabalhou num museu, tá bom? Eu não, eu já fui pra dentro do hospital direto. A gente alimentava várias coisas com os tenébrios. Então, é esse aí. A gente usa e a gente consegue, pelo menos as primeiras partes de experimento, de ensaio de toxicidade, por exemplo. A gente consegue fazer tudo no tenebrio. Então, a gente evita usar animal e evita usar cultivo celular nessa Vocês etapa. poderiam falar pro nosso público o que é o tenebrio? O tenebrio, depois o público pode procurar, né, no Google. As imagens do tenebrio. As imagens do tenebrio. É uma minhoquinha desse tamanhinho. E aí, ele, depois das fases de vida dele, ele se desenvolve e vira um besourinho. Que é o besouro da farinha. Então, a gente pega ele em uma fase de vida que ele é uma minhoquinha. Ele bem pequenininho, desse tamanho, assim. Então, você pega ele na mão, ele se enrola no seu dedinho, assim. A gente pegava com as pinçazinhas para alimentar os bichos. A gente, a caixa de cultivo de tenebrio. Aí, a gente tem uma liberdade muito maior de trabalhar com o tenebrio, porque, teoricamente, ele não tem o sistema nervoso central desenvolvido. Então, a gente ainda não precisa passar por comitê de ética para utilizar ele. Ainda, né? Sim, quem sabe daqui a um tempo. Daqui a um tempo sim, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre qual resposta esse tipo de organismo conservou ao longo do tempo. Então, pode ser que mais pra frente a gente precise. E a gente trabalha com animal também. A gente trabalha com camundongo, dá para trabalhar com camundongo, com rato. Eu prefiro trabalhar com camundongo porque
tudo que a gente usa numa menor quantidade com o camundongo. E aí a gente consegue mimetizar o que acontece na clínica. Não tudo exatamente, mas a gente consegue mimetizar, por exemplo, em doença inflamatória de intestino ou alteração de microbiota, a gente consegue mimetizar alteração de motilidade, lesão a nível histológico no intestino, a gente consegue ver, produção de muco, a gente consegue ver, a gente consegue dosar especificamente qual é a célula inflamatória que está envolvida no processo inflamatório que foi desenvolvido. Então, a gente consegue mimetizar muita coisa que acontece na clínica. Mas primeiro a gente sempre testa ou no tenébrio ou na célula e depois a gente transporta isso pro animal. Podemos partir para... A pergunta clássica, não sou eu que faço. Aqui, quando a gente vai chegando no final, daí sempre eu faço uma última pergunta. Tem a pergunta final. Sim, a pergunta final, que é sempre um segredo para quem vem aqui, mas pra gente é super divertido. Que é saber o que a Daniele faz fora do laboratório. O que você faz quando não tá fazendo pesquisa... Preparando aula. Escrevendo artigo. Isso. Quando você não tá fazendo isso, porque isso aí eu sei que ocupa uma grande parte do teu tempo. Mas quando você não tá fazendo isso, ou quando você não tá aqui gravando podcast, o que você faz? Eu escuto outros podcasts. Não, eu sempre separo uma parte do meu dia pra ir pra academia. Eu faço academia todo dia. Isso pra mim é um hobby já. Então, deu certo horário do dia, eu paro tudo e passo pelo menos 2 horas na academia. Então, faço musculação, faço aeróbico e vou pra casa. E aí, o clássico, né? Vejo série. Normal. Eu gosto de cozinhar também. Você cozinha o quê? O que você gosta de... Que tipo de comida? Vamos ver se ela tem uma alimentação saudável. Então, no final de semana não é saudável, né? Para os dias da semana é bem saudável, é bem regradinho. Eu faço tudo bem certinho que eu como. Mas no final de semana não é comida saudável, não. Então, eu gosto muito de massa. Eu gosto muito de coisa frita, então no final de semana eu me permito comer outras coisas. Assim, pelo menos no sábado ou no domingo eu me permito fazer essa alteração na dieta. Legal. Então, acho que a gente pode encerrar. E Dani, quer fazer uma fala final? Eu gostaria de agradecer de novo vocês. Obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com vocês e... Parabéns pela iniciativa de vocês, porque é muito legal fazer divulgação de ciência. Eu acho que quanto mais pessoas vocês conseguirem atingirem com essas falas... Nossa, acho que eu falei tudo errado. Quanto mais pessoas vocês conseguirem atingir com as falas que vocês vão trazer aqui, melhor, né? Que assim a população conhece o que a gente faz. Sim. E pode nos apoiar no que a gente faz também, né? Sim, a gente que agradece. Nossa, foi uma conversa ótima. Eu sempre falo que a gente nunca encerra aqui, porque sempre tem muita coisa a mais para conversar, como você mesmo já sugeriu vários temas para a gente trazer, porque é muito legal. Então, obrigada mesmo por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui conversar com a gente. Obrigada. Então, Dani, muito obrigada pela tua participação. Fiquei muito feliz de ter aceitado. Eu sabia que já participamos de banca junto, né? Então, sempre é muito bacana te ouvir. Acho que a gente aprende bastante. Principalmente a tua experiência de bancada, que eu tô no ensino que eu cada vez amo mais, mas tenho coração também na bancada, a gente não pode dizer que não, né? Não posso negar isso lá no meu íntimo. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade. Desejo cada vez mais sucesso. E como a Bia falou, acho que a gente tem muita coisa para conversar sobre o que tu pesquisa, sobre o teu grupo, sobre o Instituto, né? Tem muita coisa no Instituto. Então, a gente vai encerrar a gravação por aqui. Quem quiser saber mais sobre o programa de pós-graduação em biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente, entra no site da Faculdade Pequeno Príncipe. Tem o ícone lá, pesquisa e pós-graduação. Você linka lá e vai ter acesso aos 2 programas, tanto de ensino quanto de biotec. E lá você vai ter informação sobre processo seletivo, sobre linhas de pesquisa e orientadores. Tá? Quero agradecer para as faculdades Pequeno Príncipe e a produção do Estúdio Capto. E espero que tenha sido uma conversa fluida, que vocês tenham aprendido bastante. E esperamos vocês no próximo episódio. Até lá. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.